vou fazer uma confissão para vocês, que é, eu não aguento mais a quarentena, porque eu não aguento mais meu cabelo, sabe? Minha franja está horrorosa e eu não posso fazer nada com ela. Momentos de tristeza da professora ao vivo para vocês. Hoje a gente vai falar deste texto, que é Educação Escolar e Higienização da Infância. Na aula passada, eu tinha dito para vocês... Todo mundo está me ouvindo bem? Ok. Então tá, vou considerar a resposta da Eliane comum para todos, tá? Então, eu mandei o link do texto aqui no chat para vocês poderem abrir. Quem não tiver, né? Porque ele já estava no plano de ensino antes, então eu imagino que vocês devem ter na apostila, quem imprimiu. Então, eu tinha falado na aula passada que a gente ia seguir o assunto do como está no plano. Então, hoje a gente vai falar desse texto. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, só que quando eu compartilhar, eu não vou conseguir mais ver vocês e nem ver o chat, tá? Então, porque vai ficar em tela inteira. Então, se vocês precisarem falar comigo, vocês abrem o microfone e falam o que precisar, tá bom? Ué, mas eu tô com ele aberto aqui. Prof, Oh, a Késia está tentando entrar, quando ela clica no link, está dando assim que ela precisa ser permitida. ela Alguém deve estar permitir a entrada logada, dela. mas não apareceu. Ah, agora apareceu. É porque aparece pra mim aqui quem pede pra entrar. E daí não tinha aparecido ainda. Mas agora eu dei ok. Acho que ela entrou, deixa eu ver. E Amiga, Entrou. prof. Gente, ó, quem não conseguiu abrir pelo link, o nome do texto é esse que eu mandei no chat agora. É só procurar no Google, é o primeiro que aparece, tá? Eu não sei por que que não tá aparecendo, porque pra mim ele é o que tá aberto aqui no meu navegador. Ah, eu já sei por que que não abriu, é porque eu fiz a burra agora, viu, gente? Ao invés de eu colar pra vocês o site, eu colei pra vocês o endereço do meu PDF. Aí realmente não vai abrir, né? Não tem como. Pronto, agora esse link de baixo eu acho que funciona. Certo. Então vamos lá. Se alguém for entrar, daí eu vou ter que parar para poder permitir a entrada da pessoa. Vocês estão vendo meu PowerPoint? Imagino que sim. Sim, tá bom, então tá bom. Então estamos vendo, então tá bom. Bom, esse texto, como eu falei, o nome dele é Educação Escolar e Higienização da Infância. Vejam que bonitinho o plano de fundo dos meus slides de escolinha. Esse texto, quando vocês forem ler, provavelmente vocês vão estranhar um pouco a linguagem dele, porque é um texto que fala sobre uma tese de doutorado que analisou os documentos daquela época, né? Essa política de higiene, ela foi implantada lá nos anos 20, 1924. Então, era um português arcaico. Os trechos do texto que a gente vai ler durante a aula, vocês vão perceber que a ortografia é totalmente diferente. Então, mas é só por isso, tá? Que é diferente. Então, a escola primária, ela tinha uma função de criar, lá nessa época, né, de criar um sistema fundamental de hábitos higiênicos que fossem capazes de dominar toda a existência das crianças. Parece meio, sei lá, fundamentalista, ou então meio exagerado, ou sei lá, essa frase, né? Mas era que o objetivo era que as crianças reproduzissem esses hábitos higiênicos de uma forma natural, né? No dia a dia delas, fora da escola também. Então, tinha esse Instituto de Higiene de São Paulo, era uma instituição
específica de lá, e ele tinha uma tarefa de abordar os problemas de saúde pública e a formação de uma consciência sanitária nos indivíduos. Deixa eu passar no próximo, acho que tem. O Instituto foi criado em 1924 com o compromisso de oferecer o ensino científico da higiene, a preparação de técnicos para o provimento dos cargos de saúde pública aqui no Brasil, né, especificamente. Esse artigo está falando de São Paulo, mas essa era uma política comum no país todo. Eu acho que não foi com vocês, eu acho que foi com outra turma, que na semana passada, quando a gente fez a busca dos artigos científicos sobre pandemia e direitos humanos, a gente encontrou um artigo que falava um pouquinho da gripe espanhola, e apesar de... eu até esqueci de mandar o vídeo para outra turma, lembrei agora. Vou anotar aqui, peraí. A gripe espanhola, ela aconteceu mais ou menos há 100 anos atrás, né? Foi lá em 1918, 1919. E por conta de epidemias como essa, né? Não só a gripe espanhola, mas diversas outras epidemias que aconteciam, começou a se preocupar, tipo, existiu uma preocupação com a higiene e com a saúde pública, com o sistema de saúde como um todo, com como era se existia um saneamento básico ou não, começou -se a olhar para isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas lá no Brasil Colônia, né? Lá em 1900, nem 900 não era, né? Muito antes disso, os hábitos de higiene eram muito precários. Então, não tinha esgoto, por exemplo, não tinha fossa. Então, as pessoas faziam suas necessidades fisiológicas em baldes e jogavam pela janela, né? E isso, tipo assim, no centro do Rio de Janeiro, que era a capital do país na época. Então, tinham vários problemas relacionados a isso. E na gripe espanhola, depois da gripe espanhola também, isso também passou a ser uma preocupação, né? E então a pandemia da gripe foi lá em 1918, 1919, e em 1924, então 5 anos depois, foi criado esse Instituto de Higiene de São Paulo, com o compromisso de oferecer o ensino científico, como eu falei, para as pessoas que fossem trabalhar na saúde pública. Esse instituto tinha um lugar de destaque na política sanitária estadual. Era uma das coisas mais importantes no sistema de saúde, era esse instituto. E na educação, ele produzia formação para professores, para agentes de saúde pública, e eles produziam também impressos que eram direcionados às crianças. Eram impressos especificamente voltados para o entendimento das crianças, né, desses hábitos de higiene. Então, a escola tinha um papel bem importante na implantação dessa política de higiene. E aí, a obediência a essas normas de higiene era vista como a fórmula para resolver o problema do crescimento das cidades. Porque se era tudo muito, assim, se o sistema de saúde, por exemplo, era muito precário, não tinha os mesmos avanços tecnológicos que a gente tem hoje para resolver problemas, né? Então, a forma de lidar com isso, com os problemas de saúde, passou a ser essa obediência às normas de higiene, porque as cidades iam crescendo, né? Ia tendo mais aglomeração de pessoas, e com isso aumentava a probabilidade de uma doença ser
uma doença contagiosa contaminar mais pessoas. E a escola tinha um poder nesse sentido, porque tinha-se uma ideia de que as crianças tinham uma plasticidade no aprendizado, uma facilidade maior do que dos adultos de aprender novos hábitos, né? Não que isso não seja verdade, né? Mas essa ideia era muito difundida naquele momento. Então, já que as crianças aprendiam melhor do que os adultos, isso era ensinado para as crianças, e através dessa teoria do hábito, que era de repetição dos ensinamentos, até que se entendesse que a criança sabia fazer isso. O ensino desses hábitos era dogmático e mecânico. O aluno deveria praticar ainda que ele não soubesse a função daquela tarefa. Não precisava ter sentido para o aluno. Ou seja, não era ensinado para os alunos que os hábitos de higiene que eles tinham que ter era para evitar doenças, por exemplo. Não havia essa ligação do que estava sendo aprendido com a realidade, né? Então, isso que é dogmático. É assim porque tem que ser assim. Não precisa de nenhuma explicação. Só é e pronto, né? Então, e mecânico também, porque era repetitivo, não, e sem uma relação com função ou com sentido. E aí, dentro da escola, tinha uma exposição das práticas exemplares. Ou seja, a escola apresentava lá um ambiente limpo, ordenado, que tinha que servir. Aqui está escrito errado, tá? Não é serva como modelo, é servia como modelo. Até esqueci de arrumar. Servia como um modelo para as crianças, né? Para que elas, dentro desse ambiente, entre aspas, elas estivessem inspiradas a ter o sapato lustrado, a ter o uniforme muito limpo e muito bem passado, né? Sem um fio de cabelo no lugar, fora do lugar, né? Tinha que estar tudo muito ordenado. A higiene eu vou voltar um pouco para fazer um comentário. Vocês, os mais novos, talvez não tenham tido tanto contato com isso. Mas as pessoas mais velhas dessa turma talvez se lembrem de alguma prática, obviamente que não nos anos 20, né? Mas talvez se lembrem de alguma prática que ainda permanecia na escola, na sua época de escola, né? De prezar muito por esse padrão da forma como o uniforme deveria ser apresentado, a forma como os cabelos deveriam ser apresentados, o sapato, e daí o comportamento também. Aí a higiene do ambiente escolar se estendia à vida cotidiana, com a revista de asseio do corpo, das roupas, né? Tinha mensuração de peso, estatura, força física, e pelo desenvolvimento da capacidade de vigilância no ambiente doméstico. Então, fora da escola, isso também era afetado, porque a escola tinha uma revista do segmento ou não dessas normas pelas crianças. Tinha um momento lá que o professor tinha que fazer uma fiscalização, uma vigilância, vamos dizer assim. E aí ia ver o peso, a estatura, a força física, ver se a criança estava com o uniforme da forma como deveria estar, com o cabelo, tudo, né? E tinha também algumas coisas que facilitavam a capacidade de vigilância das crianças e, consequentemente, da escola e daí do instituto, né?
no ambiente doméstico, porque já que tinha essa fiscalização, então a criança reproduzia o que ela aprendia na escola em casa. E aí, então, isso também é uma coisa que eu lembro de já ter acontecido comigo, de aprender uma coisa na escola, quando é criança, e voltar para casa, assim, não pode mais fazer tal coisa, e querer ensinar para a família inteira o que tem que, a forma como tem que ser. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na quarta, quinta série, eu tinha uma professora de ciências que ela era bióloga, né? E ela tinha um apreço assim muito grande pelas questões relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade, reciclagem, diminuição da produção de lixo, economia de água, diversas coisas assim. E eu lembro, nessa escola que eu estudava, não tinha copo descartável. Não tinha nenhum copo descartável. Se a gente quisesse beber água na escola, tinha que levar o seu próprio copo para poder beber água no bebedouro. E o bebedouro não era desses igual, por exemplo, lá no Univag, é um que você aperta e a água sai para cima, né? Então você pode beber sem copo e sem encostar a boca no bebedouro. Lá não tinha, era uma torneirinha mesmo. Então só dava se você tivesse um copo para encher. E lá não tinha copo. Então eu passei a prestar mais atenção. Eu odiava isso, né? Mas porque eu esquecia o meu copo às vezes em casa. Mas até que eu passei a me lembrar. Mas, para além disso, ela me ensinou, por exemplo, a não gastar água enquanto escova os dentes, não deixar a torneira aberta enquanto você escova os dentes. E aí eu brigava com todo mundo na minha casa, para ninguém deixar a torneira aberta. Então, de alguma forma, esse ensinamento lá da escola, ele foi pro meu ambiente doméstico. E se ela me perguntasse, né, se houvesse uma vigilância, uma fiscalização, se ela me perguntasse, por exemplo, lá na sua casa as pessoas deixam a torneira aberta, eu falaria, deixam, e eu fico brigando com todo mundo o tempo inteiro por causa disso. Então, de alguma forma, a criança servia como uma ponte, uma forma de comunicação entre o Instituto da Higiene e a vida doméstica, né? Então, aqui já vai começar as sugestões para a gente ler as páginas. Então, eu já vou abrir aqui o artigo. Será que é? Ah, não, acho que é 49. Bom, então, na página 49, gostaria de saber se tem como ver se falta algum IA para entregar. Eu ainda não corrigi, Paola, me desculpe. Depois, eu não vi isso ainda. Quando eu olhar todos, eu mando um feedback para vocês. Tá faltando algum. Então, acontecia a revista dos alunos. No primeiro dia de aula, eu vou ir lendo os trechos e aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente conversa sobre. Primeiro dia de aula, o professor dá as boas-vindas aos alunos e, por todos os modos possíveis, procura captar-lhe a simpatia e incutir-lhes amor pelo trabalho. Entre as coisas que se pede está a observância do asseio. Disse a sua importância e especifica o que entende por asseio: limpeza rigorosa das mãos, unha, rosto, boca, pescoço, orelhas, cabeça, arranjo dos cabelos, ordem e asseio da roupa, dos sapatos, lenço no bolso. Essa enumeração tão minuciosa quanto possível é indispensável. O aluno não compreende a expressão genérica de asseio. Se não se disser miudamente o que ele é, o resultado será nulo ou insuficiente. Para capacitar-se de que foi entendido pela classe, o professor fará com que algumas crianças repitam a explicação. Em seguida, prometerá proceder diariamente no início da aula uma inspeção de cada aluno para verificar se todos praticaram o que foi pedido. Nesse trecho aqui, eu queria que vocês pensassem no seguinte: existem algumas coisas aqui, alguns desses ensinamentos
que eles realmente estão relacionados com saúde, com higiene, né? Mas existem outros que não, né? Por exemplo, o arranjo dos cabelos. Professora, que eu devo entender aqui que é mais você aprender, não entender o para que serve, mas sim aprender, né? E quanto a Isso. essas outras colocações aí, lembrou bem na minha época dos arranjos do cabelo, lacinho, aquilo outro, era uma necessidade de dividir a necessidade de que a gente fosse mais feminina, mais arrumadinha, mostrar mais que você, então, teria que estar mais feminino. Os meninos tinham que estar com a roupa mais arrumada no sentido de rapaz, o lenço, realmente mostrar que há diferença entre os dois sexos, né? Perfeito, perfeito. Eu queria chegar justamente nisso. Não na questão do gênero propriamente dita, ou especificamente, mas eu queria falar de padrão de aparência, né? De uma aparência padrão. Então, você falou aí, tem uma aparência que as meninas deveriam ter e tem uma aparência que os meninos deveriam ter. Então, e todos eles estavam dentro dessa norma, né? Que era chamada de higiene, mas essa higiene não tinha a ver só com limpeza, né? Aí, seguindo, no dia seguinte, fazendo desfilar a classe diante de si, o professor examinará os alunos um por um. Estão com as unhas aparadas e limpas? As mãos limpas? O rosto? A cabeça e os cabelos? O aluno está calçado? E etc. Ao mesmo tempo que examina, irá chamando atenção para as falhas, ou louvando e encorajando os acertos. De vez em quando, terá que mandar um ou outro à torneira. Falo-á sem alarde nem repugnância. Então, se o professor percebesse que tem alguma criança que precisava, ele ia mandar essa criança para a torneira, na escola mesmo, mesmo sem fazer alarde, sem demonstrar nojo ou coisa do tipo, mas essa criança seria mandada tomar banho na escola. Então, essa revista era considerada a forma mais eficaz, aqui ele fala, o mais poderoso instrumento para ensinar esses hábitos de asseio pessoal. Então, ela tinha que ser uma prática diária no início e depois virando uma coisa mais espaçada, né? Sendo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, até que fosse só uma vez por semana. Só que de preferência que o professor tivesse, não avisasse o dia que seria feita essa revista, para poder surpreender quem fosse desavisado, né? Quem estivesse fazendo errado. Tá, então, isso aqui já tá falando ali. E aí tinha a inspeção também do espaço escolar. A classe, em conjunto ou dividida em turmas, fará uma espécie de visita de inspetor sanitário à escola. Começará pela sala de aula, notando o asseio do assoalho, paredes, peitoris das janelas, o arranjo e limpeza dos móveis, material escolar, a ventilação e iluminação pelas janelas, os cuidados com a água de beber, etc., comentando e criticando tudo com a máxima liberdade. Guardem essa parte. E dando parecer sobre o modo de varrer, de transportar o lixo, de limpar os móveis, de arejar. Sempre que possível, os atos serão associados às palavras. Passar-se-á depois as dependências, inspecionando-se o pátio e as instalações sanitárias, cujo asseio e ordem serão examinados e criticados. Esses exercícios serão feitos umas 6 ou 8 vezes no ano. Não há nenhuma desvantagem em repeti-los, até que os alunos adquiram o hábito de ver por si mesmos. Assim aprenderão eles a reclamar, embora durante outras aulas as faltas que no tocante à higiene porventura notarem. Então, era ensinado às crianças não só a reparar na limpeza, organização e manutenção sistemática das coisas em seu lugar,
toda essa exigência, mas era ensinado também a reclamar disso. Era ensinado a tecer críticas. E por que isso era ensinado? Para que a criança levasse para fora. Não adiantava só ela ver o que ela aprendeu na escola. Ela tinha que reproduzir isso. Então, lá na casa dela, ela ia reparar em tudo que tivesse fora do lugar, tudo que tivesse sujo, fora desse padrão, né, para que fosse colocado, e na casa de outras pessoas também, né? Acho que essa frase não repara na bagunça, né? Vem daí que a gente sabe que as pessoas vão reparar, né? Então, isso era ensinado mesmo como de fato, uma tarefa do professor e uma coisa que a criança deveria aprender a fazer. Sabe que eu sou da época, Ah, tinha uma disciplina, eu estudava numa escola de freiras, aí tinha uma hum, disciplina, professora, que era educação para o lar, hum, outra disciplina que amo. é educação moral e cívica. Ah, Educação moral e cívica e educação para o lar. Lembro perfeitamente na época que falava que era ginásio, não era nem ensino fundamental, falava ginásio, assim, de quarta a oitava série. A gente tinha essas uhum. disciplinas e tinha que aprender a fazer um monte de coisa, inclusive cozinhar, É mesmo. bordar, verdade. Eu acho que aprender a cozinhar é importante, né? Mas E era as só as coisas meninas que tinham que aprender, ou os meninos também aprendiam a básicas, cozinhar? meninas, Só para as meninas, né? as turmas eram separadas. E assim, na Uau, que verdade, surpresa. tinha, mas eram receitas, eram dicas práticas, tinha curso de bordado, curso de costura. Eu nunca aprendi nada, mas eu sempre fui Ah, dessa a Kézia disciplina. está se recusando de enquadrar nos padrões faz tempo, não é de agora, né, Kézia? Sempre, sempre, desde criança. Eu ia para o karatê, para você ter ideia, quando as minhas amigas iam para o balé. Mas tá bom, é só uma lembrança aí, só Sim, uma eu referência. imaginei que alguém da turma ia ter alguma história assim para contar. Então, isso repetido inúmeras vezes, eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte do texto. O gesto reforçado pelo poder da palavra conformaria esse olhar penetrante, capaz de enxergar os mínimos deslizes e as mais discretas transgressões. Então, conformaria esse olhar. Esse conformaria é no sentido de conformidade, de todo mundo olhar do mesmo jeito para as coisas, de todo mundo ter o mesmo olhar de enxergar um defeitinho na pintura ali da parede do meu quarto, que tá longe, que é bem pequenininho, mas assim, tô conseguindo enxergar e eu tenho certeza que todo mundo, com esse olhar conforme, né, com esse olhar semelhante, olhando as mesmas coisas, poderia olhar e tendo aprendido a fazer as críticas, né, ia falar, ia dizer, né. Aí aqui nessa parte ela fala que a criança estando distraída com o trabalho, pode praticar inúmeros atos contrários à higiene. Então, se sentar em uma posição ruim, levar o lápis na boca, colocar o dedo na boca, no nariz, nos olhos, no ouvido, entorna a tinta, porque era pena nessa época, né? Suja os livros ou cadernos, cospe no solo, espirra ou tosse sem proteger-se com lenço, molha a ponta do dedo na saliva para poder passar a página do livro. No recreio, toma água em copo usado, traz um lanche indigesto, come estando fatigado, mastiga mal, bebe estando suado. O professor vigilante e treinado pessoalmente pode, sem esforço de atenção, surpreender esses pequenos desvios e corrigi-los imperdoavelmente. A tarefa, nos primeiros tempos, será pesada. Transposta, porém, a dificuldade inicial, suavemente se extinguirão os pequenos vícios.
Então, aqui também a gente encontra alguns comportamentos que são importantes de serem ensinados, né? Criança coloca mesmo a mão na boca, coloca o lápis. Eu duvido se vocês não colocam caneta na boca, às vezes. Eu sempre vejo umas tampinhas de caneta que tá mordida, né? Então, a gente coloca coisa na boca às vezes mesmo. E isso é perigoso porque você coloca micro-organismos no seu corpo que não deveriam estar lá. Então, é importante, né, que a criança saiba. Mas, por exemplo, a questão da postura, senta-se em má posição, né? Por que todo mundo tem que ter a mesma postura, né? Eu vejo eu vejo essas exigências, esses ensinamentos que estão aqui nesse texto, muito reproduzidos, por exemplo, no comportamento do meu pai. Meu pai é super, 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 super seguidor de regras, e ele é uma pessoa assim que não pode ter uma poeira fora do lugar na casa dele. Eu nunca vi meu pai de barba, para vocês terem ideia. Ele faz a barba a cada 2 dias, desde que eu me lembro. Assim, eu nunca vi a barba dele grande. O cabelo impecável, devidamente penteado, assim, sabe? Não tem nada fora do lugar. E eu até falei para outra turma, eu vou repetir para vocês. Eu vou olhar a minha cara na câmera. Eu vou tirar interromper o compartilhamento para vocês poderem me ver também. Estão vendo a minha franja? Eu falei da minha franja no começo da aula, porque ela tá bagunçada. Olha, ela tá grande aqui, já tá pegando no meu olho, e não tem como eu sair de casa para cortar o cabelo agora, porque isso não é uma necessidade tão importante assim para eu furar a quarentena, né? Então eu fico tentando deixar ela mais ou menos arrumada, mas ela não fica muito arrumada, porque ela não tá do tamanho certo. E isso aí pro meu pai já ia ser um tormento, assim. Não pode estar com o cabelo bagunçado. Como que vai ficar com o cabelo bagunçado? Entende? Então é uma coisa que é um reflexo, claro, da educação dele nessa época. E entendam que eu não estou reclamando do meu pai. É um exemplo de como que isso está reproduzido na sociedade de uma forma geral, né? Se vocês pararem para pensar, talvez tenha alguém que vocês conhecem que tem comportamentos como esse e tá bem relacionado a isso, né? Eu comecei a falar do meu pai, na verdade, por causa da postura. Até hoje, ele fala: nossa, uma mulher com essa postura horrível, você tem que ficar com a coluna reta, não sei mais o quê, né? Eu acho que ele acha que eu tenho que ter aquela postura de bailarina, de modelo, sei lá, né? Mas, então, assim, tá mais relacionado. A crítica aqui não é aos hábitos de higiene, mas é a normatividade, ao que deve ser feito por todo mundo. Todo mundo tem que reproduzir esses comportamentos, invariavelmente, e sem entender qual é o sentido deles, sem entender por que tem que ser dessa maneira. É só uma reprodução desses hábitos. Para além disso, tinha uma exibição também dos índices de normalidade. Então, os professores mediam o peso dos alunos, mediam a força, né? E isso era escrito no quadro, para todo mundo ver. E para os alunos poderem acompanhar se eles estão ganhando peso, se estão perdendo peso, a força corporal que eles têm, porque todo mundo deveria ter devia estar dentro de uma média, né? Tinha um máximo e um mínimo que era considerado adequado e todo mundo deveria estar dentro dessa medida, né? Então, isso faria com que as crianças mesmo se preocupassem com essas questões, porque ficaria lá no quadro, eles poderiam ter acesso, acompanhar, enfim. Outra prática que acontecia também era o inquérito sobre a vida doméstica. Na escola, nem todos os aspectos da higiene se atingem,
uma parte do asseio pessoal, uma grande parte da higiene domiciliar, quase toda a higiene de alimentação. Se quiséssemos circunscrever-nos ao ambiente escolar, teriam apenas o desenvolvimento teórico. Não é difícil surpreender a própria vida doméstica do aluno, seus hábitos e, desse modo, corrigir erros ou complementar lacunas. A indagação discreta e hábil da vida do aluno em seu domicílio é o meio para isso. Então, os professores perguntavam mesmo quais eram os hábitos que as crianças tinham. Como que era, se tinha, como que ele fazia na hora do banho, quantas vezes, como que tomava, se tomava, como escovava os dentes, repouso, horário e tipo de alimentação, onde dorme, onde brinca, enfim, todos esses itens que estão colocados aqui, né? Se fuma, se bebe, como toma água, com que luz estuda. E aí, com tudo isso, o professor poderia fazer críticas, mostrando o que estava errado, né? E achando meios de resolver essas coisas. E nas classes mais adiantadas seria possível até que as crianças calculassem as calorias da alimentação que elas fossem consumir. E esse benefício, né? Ele iria além da escola, porque ele alcançaria os outros membros da família, né? Que, como eu disse para vocês, quando eu aprendi lá sobre sustentabilidade, economizar água e tudo mais, eu passei a reproduzir isso na minha casa, cobrar isso da minha família também. Então, isso alcançaria os membros da família. Se tudo isso é perguntado e fiscalizado, tanto os hábitos de higiene quanto a apresentação desse corpo, né? Então a criança receberia punições ou recompensas, não recompensa física, né? Não é uma coisa tangível, mas o professor elogia ou faz críticas em relação ao que está certo e o que está errado. Então a criança não vai querer também passar por isso de levar bronca todo dia. Ele vai começar a fazer como está sendo pedido, da forma como está certa. E isso se reproduz em casa. Professora, essas condutas aplicadas na época era pela necessidade do Estado, né, que tinha dessa higienização, né, por conta das doenças, né? Então, eles levavam esse ensinamento, eles davam esse ensinamento para a criança, para poder a criança levar para casa, mas era a título de expandir essa higienização, era isso? Isso. Então, assim, tinha uma questão que era relacionada à preocupação com a doença, sim, mas tinha uma questão muito forte também, que era relacionada à normatização. Quando eu te digo, por exemplo, hoje é super importante que a gente tenha hábitos de higiene. Eu, Jaqueline, particularmente, eu virei fiscal da quarentena. Eu fico brigando com todo mundo que está saindo de casa. Eu fico perguntando para as pessoas se elas estão lavando a mão. Eu faço isso com vocês. Vocês já perceberam? Eu faço isso involuntariamente com vocês até. Então, assim, existe uma parte disso que é boa, né? Que é importante e que tinha uma função, mas que não era explicada nem para a população, nem para as crianças que eram o alvo, né? Vocês imaginam que tinha material impresso feito direcionado para as crianças, né? Então, não havia essa crítica. E algumas coisas relacionadas a isso da higiene não tinham a ver com limpeza, com saúde, tinha mais a ver com enquadrar em um padrão de normalidade, que é o que você mesma trouxe de exemplo do comportamento, de como deveria ser o comportamento das meninas e como deveria ser o comportamento dos meninos, né? Não era aqui que eu tava, não sei por que eu abri o negócio errado. Era aqui. Então, a higiene do ambiente escolar se estendia à vida cotidiana com a revista de asseio do corpo e das roupas, menstruação do peso, estatura, força física. Isso aqui acho que eu já li para vocês. Aí as páginas também foram aquelas que eu li. Isso aqui a gente também já leu.
E a educação e a saúde figuraram como elementos indissociáveis na configuração de um programa de moralização, que tinha como um dos mais importantes pilares a higienização da população. Vocês lembram quando a gente trabalhou aquele texto da Ana Bock? Ela falava que a psicologia trabalhou durante muito tempo como sustentando essa ideia de higienização e reproduzindo tudo isso, né? Um padrão de comportamento e essas coisas que foram trazidas por esse texto. E também como que isso se refletiu na exclusão de pessoas, né? Então, quem não se enquadrava nisso, por exemplo, era excluído socialmente. Então, as crianças sofriam essa exclusão, ensinavam isso em casa e elas também reproduziam isso, né? Porque aí, então, quem não tinha... Imagina uma criança treinada para reparar nos defeitos da casa dos outros. Imagina. Aí ela entra numa casa que não tem a mesma estrutura que a dela, por exemplo, ou então que não tem a mesma higiene, mas às vezes não é por uma questão de higiene. Por exemplo, a parede do meu quarto é pintada, né? E se a minha parede fosse de tijolo exposto? Se não tivesse o reboco por cima? Provavelmente ela não seria limpa assim. Provavelmente ela favoreceria o acúmulo de sujeira, né? Então, essa reprodução de hábitos, aliás, essa reprodução do discurso e da ideia de higiene, ela tinha muito a ver com isso, com segregação, com exclusão, com a reprodução de um padrão, né? Professora, Hum. eu acho que esse uso assim da educação para ajudar na higienização acontece, né, até hoje, não com toda essa rigidez, mas tipo assim, eu lembro que na minha época de ensino fundamental teve o surto da febre amarela. Aí a escola pegou e, tipo assim, ensinou a gente as coisas que tem que fazer, tipo assim, era época de usar álcool em gel também, não lembro. Mas aí pra gente reproduzir em casa, aí tipo, eu tô vendo também os meus primos, eles estão no ensino fundamental agora também. E aí, agora com o coronavírus, eles também. A minha prima veio falar comigo, não, porque é assim que tem que fazer, é assim, tipo, deu uma aula de como higienizar aqui pro pessoal da família, entendeu? Tipo assim, ela briga com a minha avó, fala pra minha avó não receber visita, porque minha avó pode ficar doente. Então, isso aí dura até hoje, não com essa rigidez, mas é um negócio ensinado. Não, com certeza, com certeza. Sim. E isso nem sempre é ruim, porque quando a gente quer ensinar uma coisa boa também para a população, isso pode ser usado, né? A Kézia está falando, as pessoas eram discriminadas por não seguirem as normas, padrões, e aí entra em questão as condições econômicas e sociais. Sim, outra questão que aparece, por exemplo, e esse arranjo de cabelo? Como que era o arranjo de cabelo? Né? Será que todo mundo tinha o mesmo cabelo para poder usar esse arranjo? Ou não, talvez não era um arranjo, mas a arrumação do cabelo. De que forma que é exigido que o cabelo seja arrumado, né? Isso muitas vezes reflete racismo. Por exemplo, a criança tem que usar um determinado tipo, sei lá, rabo de cavalo. A criança tem que usar rabo de cavalo para ir para a escola, se isso for uma exigência. Não tem como, não são todos os cabelos que dá para fazer rabo de cavalo, né? Talvez vai ter que fazer um outro penteado. Mas a exigência é essa especificamente, né? E não é só esse jeito de prender o cabelo que evita de pegar piolho, por exemplo. Entende? Então, com uma desculpa de saúde, por exemplo, não vamos pegar piolho, pode se reproduzir uma ideia exclusória, uma ideia racista, por exemplo, né? Eu queria que a gente estivesse em sala de aula para eu poder mostrar um vídeo para vocês. Aqui não tem como eu mostrar, porque se eu mostrar, não aparece som para vocês. Vocês só vão ver a imagem, mas não sai som. Então, eu vou mandar o link aqui no chat. Provavelmente vocês conhecem. É um clipe do Pink Floyd,
para a gente refletir sobre essa ideia de normatividade que é na escola, né, o clipe. Assistam com atenção e daí a gente conversa. Podem começar a assistir agora, ele tem 6 minutos, aí eu vou ficar quietinha para não atrapalhar vocês. Professora, tá mudo. Eu não tô ouvindo nada. Peraí. Oi, pode falar. Tá, voltou. É pra gente entrar, acessar esse link e assistir? Parou tudo, congelou tudo. Daí Sim, agora. sim, sim. Sim, é para vocês assistirem o vídeo, por isso que eu parei. Tá, aí pode entrar aqui, assistir e voltar aqui pra aula, né? Isso. Eu vou Tá, colar aqui o link de novo para quem perdeu. tá, não, eu tô vendo aqui, é porque tinha congelado sua imagem. E a Ah, voz. Não, tá. tá bom? Entendi. Vou Tá. assistir. Então tá.
Oi, prof. Gozado que eu já tinha visto esse clipe, né? Eu sou da época do Pink Floyd, mas nunca tinha notado o clipe em si, né? A realidade que ele mostra realmente daquela coisa mecanizada, parecendo que a gente está na época da industrialização. E Legal. é isso mesmo, é sobre isso. Conforme vocês forem terminando, vão avisando pra gente conversar, tá? A letra também. A Amanda tá falando que a letra também, a letra também. O que vocês acham que é mais um tijolo no muro? Na parede, sei lá. Eu penso que mais um tijolo é aquela igualdade, é mais aquela coisa igual para todo mundo, né? É. Igual, Muro. igualdade, assim, entre aspas, não é igualdade de você ser um igual ao outro, né? De você ter um padrão de igualdade, de ser aquilo que querem que você seja. Isso. Quem falou? Prof, a Kézia falou da escola, eu também estudei no colégio de freira, que os nossos sapatos tinham que ser aquele envernizadozinho de saltinho, né? Meia tá no meio da perna. E eu lembro que tinha, o nome da menina era Ruth, que ela não tinha condição e ela usava aquele quichute. E isso causava assim, um constrangimento assim, para ela todos os dias na fila da entrada da sala. A professora fazia questão de apontar ela. E, logicamente, a gente também achava assim, que ela era estranha, né? Uhum. Sim, é essa mesma a consequência. Então, a professora, ela não estava errada, ela estava seguindo a orientação que foi dada para ela, né? E a criança estava constrangida por conta disso. Isso, a Amanda falou, por isso até que as crianças usavam as máscaras iguais, para que eles fossem apenas mais um no mercado. Assim, eu não sei se isso fica, o quanto que isso faz sentido para vocês, mas para mim, a história que acontece no clipe são aquelas crianças na sala de aula que elas já são bastante padronizadas, né? Já tem uma aparência bastante padrão, um comportamento bastante padrão. E aí, quando elas passam pela escola, né? Que são as crianças na fila, aí elas vão entrando na escola. Aí passa como se fosse uma linha de produção. Elas na cadeirinha, na mesinha da escola, né? E aí, quando elas saem daquele moedor de carne, né? Quando elas saem de lá, elas são, elas são todas iguais, né? Então, é como se a escola fosse o instrumento para tornar todo mundo igual, né? Todo mundo dentro de um padrão. E aí, mais o que a Amanda tinha falado? Não foi ela que falou disso. Então, quando a gente pensa só mais um tijolo no muro, então não tem ninguém diferente mesmo, e o muro é a estrutura da sociedade, né? Então, a gente passa pela escola para todo mundo seguir um padrão e não fazer diferença na estrutura. Simplesmente continuar mantendo a estrutura de pé. E que estrutura é essa, né? O Pink Floyd é famoso também, não só por isso, claro, a qualidade musical também é um ponto muito importante, mas é famoso por fazer críticas políticas, sociais, enfim, por isso que eu escolhi, inclusive, trazer esse clipe deles e essa música deles, né? Em relação à normatividade, né? Essa normatividade, vamos lembrar lá de indivíduo, cultura e sociedade. O Foucault trazia também essa ideia de por que o Estado tinha uma questão relacionada ao poder, por exemplo, à disciplina, o poder disciplinar, né? Acho que era nesse conceito que ele falava sobre isso, de todo mundo seguir um padrão, né? Por quê? Porque era pela manutenção do funcionamento da sociedade, da sociedade como ela funciona, né? Nessa aula, lá no plano de ensino, tem um outro texto que ele é complementar,
Vou colocar o nome aí para vocês, como tá no plano, que aí se alguém quiser procurar depois, pode procurar. Mas ele é sobre um passinho já à frente disso que a gente está falando. Na aula que vem a gente vai falar mais sobre isso ainda, mas o nome do texto é Lima Barreto e as classes perigosas, racismo e eugenia no cotidiano da capital nacional. Ele fala da capital quando era o Rio de Janeiro. E aí, a ideia que o autor desse texto traz é que a higiene, desse jeito, como a gente viu, e um conceito de classes perigosas eram as duas coisas que eram utilizadas para estigmatizar grupos sociais que já eram marginalizados. Eles foram fatores importantes para justificar a expulsão da população pobre do centro da capital nacional para lugares afastados. Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, nesse momento, eu acho que eu falei isso no começo da aula um pouco, né? Tinha a questão de não ter um sistema de esgoto, então a proliferação de doenças era maior, era assim, rato andando na rua tranquilamente, enfim. Isso ainda tem em cidades maiores. Aqui em Cuiabá, eu nunca vi no centro, mas não sei se não tem. Mas já vi em São Paulo, por exemplo. Então, assim, tinha-se uma ideia de que aquele lugar era sujo porque as pessoas que frequentavam aquele lugar eram sujas. Aquelas pessoas que estavam em situação de rua, que não tiveram educação formal, que não reproduziam esses hábitos padrões de higiene e de manutenção de uma aparência padrão, essas pessoas que não reproduziam isso, o motivo daquele lugar ser sujo, ser anti-higiênico, era esse, né? E aí, então, essas pessoas foram expulsas para as periferias, para os lugares mais à margem da cidade, né? E foi assim que se constituíram as favelas no Rio de Janeiro, né? Elas são afastadas do centro da cidade, são em locais que nem sempre são adequados para moradia, em morro, né? Em costa do mar, né? Então são lugares que foi assim que as pessoas foram para lá. Foi assim que se iniciaram as favelas lá, nesses lugares. Então, o conceito de higiene, esse conceito de higiene, não o de higiene que a gente usa hoje, de ser uma pessoa higiênica, né? Mas esse conceito de higiene anterior, lá da década de 20, é um conceito de eugenia, de diferenciação de quem não faz parte do padrão. O que vocês acham, gente? Alguém quer falar mais do vídeo? Ou mesmo do texto, das coisas que eu falei na aula? Tudo certo por aqui? Tudo certo com as nossas aulas? Vocês estão conseguindo acessar o material direitinho? Tudo certo. De fazer uma besteira aqui, sair sem querer e entrei. Nossa, Pink Floyd é foda, né? Adoro. Delírio. É ótimo. É muito bacana a gente pensar nessa coisa de higienização, né? Como ponto de segregar, de excluir. Estou estudando aí falo demais até, né? Mas é porque eu fico ansiosa quando eu fico empolgada com as aulas, assim, entusiasmada. Uhum. Esse ponto da questão antimanicomial aí, né? Os hospitais psiquiátricos. E, assim, um monte de questões que tem abordado, não só isso, outras coisas também que têm me interessado. Pontos sobre direitos humanos, outro dia, até ia te perguntar se, de repente, mais para frente, a gente não poderia abordar com relação
a esses programas sensacionalistas que trazem assim, a exploração e fazer da vida das pessoas o sensacionalismo. Assisti um documentário que chama TV Alma Cebosa, não sei se você conhece. Não, É não de- conheço. Olha, professora, eu achei muito interessante e Chama pertinente. Alma Cebosa? TV Alma Cebosa. TV Alma Cebosa. TV Alma Cebosa. Eles produzem documentários e esse documentário especificamente é um documentário sobre esses programas policiais sensacionalistas que exploram Uhum. a imagem das pessoas e como isso tem tido uma repercussão assim nas favelas, como que a indústria da violência tem crescido justamente ao contrário do que se propaga, que é a violência tem que acabar, e como as pessoas estão evidenciando a violência em função de ganhar dinheiro e de fazer disso uma indústria mesmo, uma forma Uhum. de produzir a violência. Então, quanto mais violência se tem, melhor, para que essa Sim. indústria cresça. É interessantíssimo. E eu acho que. Pode falar. Não, e quem é explorado é o pobre, negro, favelado, ele morre porque ele é bandido, ele é marginal. E pouco se fala de um crime, por exemplo, na Zona Sul de São Paulo, que um pouco se fala de um crime cometido assim. Esses são raramente explorados, porque o que dá Ibope? Onde o pobre se reconhece, quando ele está lá estirado, no chão, no meio da favela, Exato. né? É o problema, é o momento que ele tem ascensão na sociedade. Uhum. E é onde essa indústria do comércio, que virou um comércio, que é a mídia, né? Ela Uhum. explora e, dessa forma, sem que a população perceba, é um modo de segregar, de distanciar, né, de fazer aí uma diferença social muito grande, de distanciar as classes sociais cada vez mais. Eu achei muito interessante, lembrei na Uhum. aula. E daí, depois, se Uhum. você assistir, se você quiser falar sobre isso, eu acho muito bacana. Eu não sei se a gente vai ter tempo, É, o e problema. também porque eu teria que estudar alguma coisa mais relacionada a isso para a gente ver que discussão a gente faria, né? Então, eu não garanto que eu vou trazer para a aula, mas eu me interessei, pretendo assistir e deixa a recomendação para a turma também, né? De qualquer forma, quem quiser procurar para assistir, é onde que tem esse documentário? Claro, tem no YouTube. No Tem YouTube? no YouTube. TV Alma Cebosa. Assim, tudo que está muito relacionado à questão dos direitos humanos, né? Então, assim, Uhum. quanto estudar sobre ver agora, está assim, interessada com relação a essa coisa dos manicômios, hospitais psiquiátricos, isso daí também me chama Uhum. atenção. Aí eu me lembrei, por conta de estar relacionado aos direitos humanos, lembrei muito da sua aula, muito dos Uhum. que a gente tem abordado, discutido. Aí Legal. fico entusiasmada, na verdade, eu sou meio atropelada porque eu quero ver tudo de uma vez, né? Tem que viver 10 vidas para dar tempo de ver tudo, né? Tem que viver 10 vidas e aprender a usar o AVA. É, é, eu fiquei com uma reflexão assim em relação a esse texto que a gente discutiu hoje, o principal, o texto base da aula, porque eu fiquei pensando assim: será que essa política ela foi uma consequência da gripe espanhola, né? Acho que não foi só isso, mas acho que, como foi uma pandemia, morreu muita gente, que no Brasil morreu muita gente também. Como foi uma coisa que afetou muito as pessoas, acho que tanto quanto o que a gente está vivendo agora, né? Será que isso foi também um reflexo da gripe espanhola? Se foi, que consequências será que a gente vai ter hoje com o coronavírus, né? Daqui a um tempo, quando essa situação já tiver passado, quando a gente voltar à nossa vida ao normal, né? Quais consequências será que a gente vai ter
Consequências individuais eu acho que vão ter várias, né? Talvez a gente se torne mais preocupados com higiene, talvez a gente se torne mais preocupados em manter uma distância das pessoas, né? Em ficar em casa quando tá doente, para não ter perigo de passar para ninguém, coisas desse tipo. Mas e como grupo, como sociedade, qual será que vai ser a consequência? Não sei, não tenho resposta para isso. É só uma reflexão que eu fiquei pensando, nossa, o que será que vai acontecer, né? Prof, hoje a gente já vive tão em função das redes sociais, eu acho que eu nunca mais dei parabéns para ninguém pessoalmente, mas mandando mensagenzinho. E agora, com essa situação, eu acho que aí se distancia muito mais ainda, né? A gente cria, sei lá, uma capa, um medo. Uhum. Sim. Conversando com a minha psicóloga esses dias, ela disse que, tipo, é bom pensar também nesse negócio da gente se isolar, tipo assim, como de costume depois que essa pandemia passar, porque, tipo, a gente já tá isolando obrigatório, a gente perde um pouco desse contato, assim, tipo, com a amizade e tal, aí a gente vai. Será que a gente vai continuar com isso também? Porque da mesma forma que seu corpo acostuma a acordar tarde, dormir tarde, você pode acostumar também a se isolar. Faz sentido. A gente teve umas experiências no mundo aí, né, prof? Com relação a gente está até vendo na disciplina do Jorge a história das doenças, das pandemias no Brasil, a varíola, por exemplo, e aí a construção das políticas públicas em relação a isso. Todas essas pandemias causam uma mudança muito drástica, né? A gente vai viver ainda, eu acho que as consequências de tudo isso que eu acho que vem posteriormente, né? As consequências, claro, vêm posteriormente. E se a gente pensar, o mundo já sofreu muita. Eu acho que o planeta em si já teve assim algumas experiências drásticas, né? A peste negra, a gente pensa na peste negra lá na Idade Média, no fim da Idade Média, por exemplo, que matou quantas milhões de pessoas, né? Assim, a gente ainda não foi completamente atingido, mas se a gente for pensar na veja a devastação que a peste negra fez. E isso muda e encaminha todo um processo de mudança na sociedade em si, no mundo, né? É muito importante a gente estar ligado aí no que pode vir de consequência e quais os rumos que as coisas vão tomar daqui para frente. Eu fico pensando muito nisso. Será que a gente vai perder o hábito de, sei lá, fazer show e os shows vão ser só em casa? Né? Ah, não. Será que. Não Será aguento que. Eu não aguento mais. Professora, não fala isso. Meu marido trabalha com isso, pelo amor de Deus. Não, mas aí vão surgir novos nichos de trabalho, né? Eu também não gosto, eu gosto de sair, não é uma torcida minha. Mas eu fico pensando, será que. Será que. Lá, né? Hoje, por exemplo, ele está fazendo uma live. Mas vai fazer o quê? Né? Sim. Por enquanto é a opção que a gente tem, mas de que forma que isso vai mudar nossa vida depois, né? É isso. Gente, vocês querem trazer alguma dúvida, alguma questão? Teve alguém que me perguntou aqui no chat sobre os slides. Eu acho que não precisa dos slides, porque vai estar gravado o vídeo, e eu mostrei todos os slides no vídeo. Não tem muita, eu acho que são 10 slides só, e eu queria que vocês lessem o texto. Se eu colocar os slides lá, eu vou deixar para colocar mais para frente, quando estiver mais próximo de prova, coisa do tipo, porque senão vocês não vão ler o texto. Então, leiam o texto primeiro, aí depois, daqui um tempinho, eu coloco o slide lá. Qual texto que é, prof? Desculpa, acho que eu perdi aí no meio de campo. Chama Educação Escolar e Higienização da Infância. Ele está no plano de ensino, então se você imprimiu, já tem aí. Se não, também ele está lá o nome certinho, tem o link para vocês acessarem, tá bom? Fechou. Beleza, tá certo.
Eu vou demorar um pouquinho para mandar, Gabi, me desculpa, mas é que, assim, além de ser uma questão minha, tem estudos que mostram que os alunos têm melhores resultados quando eles não têm acesso aos slides do que quando eles têm. Se você quiser usar para fazer suas anotações, volta no vídeo só no pedacinho que eu estou mostrando o slide e vai usando ele, né? Acho que dá para fazer, que é bom até que vocês retomam a aula, escutam de novo a explicação, rever a pergunta de alguém que fez, dá para fazer assim também. Mas eu não quero facilitar tanto o serviço de vocês, tá? Não é por maldade, é para criar condições para que vocês se dediquem aos estudos, certo? Parece maldade, mas não é. Quem mais? Tem mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Se não, eu vou encerrar. Alguém abriu o microfone? Impressão minha. Não, Abriu, professora, ele. Estou satisfeita. Por mim, tá ok. Certo? Então tá bom. Então, não tem alguma reclamação, algum comentário sobre as aulas, algo do tipo? Tá bom? Então tá, eu queria me deixar à disposição, caso vocês precisem trazer alguma coisa relacionada a isso também, tá? Então tá. Então, um beijo para vocês, até semana que vem. Estudem direitinho. Eu vou colocar o link e o vídeo sempre quando eu desligo aqui, demora um pouquinho e eu recebo ele por e-mail. Aí eu tenho que upar no YouTube para daí eu colocar lá, porque eu gosto de pôr no YouTube. Eu sei que tem professores que estão mandando direto do Drive, mas eu prefiro colocar no YouTube. Então, assim que tiver carregado lá, eu disponibilizo para vocês. E vou colocar o vídeo que a gente assistiu também, para quem não viu. E o vídeo da gripe espanhola também, que eu sugeri que vocês assistam. E acho que é isso, certo? Então, de nada, um beijo para todas e todos. E até semana que vem. Tchau. Eu voltei rapidinho porque eu queria pedir para vocês não esquecerem de desligar a chamada. Porque se vocês não desligam, ele continua gravando, mesmo que não tenha ninguém falando nada, mesmo que não tenha ninguém aparecendo na câmera. Então, eu não sei quem é a pessoa que está usando o nome de KN, mas eu queria pedir para você não se esquecer de desligar agora que encerramos a aula, certo? Então, tchau, tchau.